Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Agora vamos iniciar um módulo sobre as reações de eliminação. São três tipos, né, de reações de eliminação que normalmente são estudadas num curso de Química Orgânica, que são a eliminação bimolecular, chamada E2, a eliminação unimolecular, chamada E1, e a eliminação unimolecular de base conjugada, né? No caso em inglês, conjugate base, que aí forma-se a sigla E1CB. Essa daqui eu vou falar, mas numa aula separada, porque ela não, ela guarda semelhanças, mas em termos didáticos, ela não tem muito a ver com essas duas. Vamos estudar essas duas aqui primeiro, e depois eu vou abordar numa aula separada, lá para o final do módulo, a reação unimolecular de base conjugada, a E1CB. Bom, e o que é uma reação de eliminação? Uma reação de eliminação é aquela que um composto orgânico elimina, ele tem da sua estrutura removida, normalmente uma molécula pequena e normalmente uma molécula inorgânica, mas pode ter exceções, né? Então, no caso, você tem aqui um substrato, e esse substrato possui um grupo abandonador, né? Normalmente um halogênio ou uma hidroxila protonada, ou qualquer outro grupo que seja uma base fraca para poder ser eliminado na forma de um grupo abandonador. Esse grupo abandonador, então, está ligado ao carbono alfa, que é o carbono que contém o grupo funcional, e logo em seguida tem um carbono beta. E essa eliminação no substrato ocorre exatamente entre um hidrogênio beta e um grupo abandonador. A molécula do substrato vai perder um hidrogênio e um vai perder um hidrogênio e o grupo abandonador para uma base, ou seja, mediante a ação de uma base. O resultado vai ser sempre um alceno, o ácido conjugado da base e o grupo abandonador. Então, a reação de eliminação sai de duas substâncias, né, de dois produtos, para darem três produtos: um alceno, o ácido conjugado da base e um grupo abandonador. Como a eliminação ocorre envolvendo os carbonos alfa e beta, é chamada de beta-eliminação, porque ela envolve a eliminação de grupos ligados a dois átomos de carbono. A eliminação alfa, por exemplo, que existe, ela é uma eliminação que envolve só um átomo de carbono. No caso aqui das reações de E1 e E2, a eliminação envolve dois átomos de carbono. Então, por isso que ela é chamada de uma beta-eliminação ou eliminação beta. Bom, agora entrando no assunto aqui, porque essa aula é só uma introdução, né, seguindo a sequência didática normalmente empregada nos cursos de Química Orgânica, o ideal é que você só estude as reações de eliminação depois de estudar todas as aulas disponíveis aqui no canal do módulo de SN2 e SN1, das reações de substituição. Porque muita coisa que foi falado lá, se os conceitos foram bem consolidados, isso vai te permitir entender as reações de eliminação, alguns pontos das reações de eliminação, muito mais facilmente. Por quê? Porque a eliminação bimolecular, ou seja, a E2, ela é análoga à reação de SN2. A eliminação unimolecular, a E1, ela é análoga à reação de SN1. Por isso que também a gente estuda essas duas juntas, e a E1CB fica para depois, porque aí já é mais difícil fazer alguma analogia com SN2 e SN1. Então, se você tem bem consolidados os conceitos sobre SN2 e SN1, você vai entender bem mais fácil os conceitos de E2 e E1. E por que elas são análogas? Porque, veja bem, a E2 é análoga a SN2 porque todas as duas possuem cinética de segunda ordem e todas as duas se passam por um mecanismo concertado. Ou seja, aqui o processo de substituição ocorre em uma etapa só. Aqui o processo de eliminação ocorre em uma etapa só. A cinética de reação aqui
é de segunda ordem, depende do substrato, da concentração do substrato e da base, e desculpe, do nucleófilo. Aqui vai depender da concentração do substrato e da base. E a reação de E1 é análoga à reação de SN1 pelas mesmas razões. Cinética de primeira ordem, cinética de primeira ordem. Intermediário carbocatiônico, intermediário carbocatiônico. Tanto a SN1 quanto a E1 apresentam cinética de primeira ordem, ou seja, a velocidade da reação é determinada somente pela concentração do substrato. E todas as duas se passam por um intermediário carbocatiônico. Então, tudo que foi falado lá no módulo de SN1 e SN2 sobre estabilidade de carbocátion, sobre formação de carbocátion, vai valer para E1. Bom, obrigado, bom estudo. Lembrando que o ideal é que, se você não assistiu todas as aulas do módulo de SN1 e SN2, recomendo que o façam para poder entender melhor esse módulo sobre eliminação. Obrigado.